Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para os Jogos de Tóquio, e do canal do YouTube Sours. Continuando aqui com o livro Olympia Book, um livro sueco. Eu estou refazendo a prova de luta porque eu gostaria que ficassem todas num único vídeo. Todo comentário ficasse num único vídeo. Em sueco, brottning significa luta. A luta nos Jogos de 1956 teve 18 provas. 8 no estilo livre e 8 no estilo greco-romano. Os livros suecos são caracterizados por darem uma boa cobertura às disputas de luva. Aqui nessa foto aqui de cima, o soviético Nikolai Solovyov, ladeado pelo italiano Ignazio Fabra e pelo turco Dursun Egribas. Aqui um outro sueco, o Edvin Versteb, medalha de prata na categoria galo. E embaixo, a luta contra o soviético Konstantin Virupayev. Virupayev conquistou a medalha de ouro. Outra foto da luta, Rauno Mäkinen, da Finlândia, contra o francês Bielle. E aqui o pódio, onde Rauno Mäkinen garantiu a medalha de ouro. E ladeado pelo Imre Poliak, da Hungria, e o Roman Sneladze, da União Soviética. Na outra página, aqui o o finlandês Lehitonen, arremessando o húngaro Toth, fazendo um suplê, um golpe da luta, e o turco Mithat Bayrak, sendo erguido aqui pelo treinador Yassar Dogu. Na luta greco-romana, os soviéticos conquistaram 5 medalhas de ouro, a Finlândia obteve 2 e a outra medalha de ouro ficou com a Turquia. Mais um momento aqui da luta, o Mithat Bayrak da Turquia realizando um golpe. E aqui o pódio com o soviético, o búlgaro Dimitar Dobrev, o soviético Givi Kartozia e o sueco Rune Jansson. Outro momento da luta aqui, o Rune Jansson realizando um arremesso do alemão Ster. E embaixo, os torcedores nas competições de luta. Mais uma foto da prova de luta, que o soviético, na categoria meio pesada, o Valentin Nikolaev, conquistou a medalha de ouro, tendo o búlgaro Sirakov a medalha de prata e outro sueco, Nilsson, medalha de bronze. E aqui o Bertil Antonsson, da Suécia, enfrentando o campeão da categoria mais pesada, o soviético Anatoly Parfenov. Começam as competições de luta livre. Na luta livre, Japão, Irã e Turquia conquistaram 2 medalhas de ouro cada um. A União Soviética e a Bulgária obtiveram 1 medalha de ouro. Aqui o sueco Johansson e o Bertil Antonsson acompanhando as provas de luta. Um pódio, uma das medalhas de ouro conquistadas pela Turquia, o Mustafa Dagestanli, ladeado pelo iraniano Yagub e pelo soviético Chakov. E o japonês, o Shozo Sasahara, ladeado pelo belga Joseph Meeuwis e o finlandês Erkki Pentila. Embaixo um golpe de luta, Erkki Pentila disputando aqui com um britânico. Os competidores suecos que realizaram um passeio numa das praias australianas. Embaixo um lance da luta entre o Kasahara do Japão e um Rolon da Argentina. E aqui um golpe, o Per Berlin aplicando um golpe no campeão mundial da União Soviética, Vakhtang Balavadze. As competições de luta livre. Mais competições aqui. Esse livro é excepcional na documentação das competições de luta. Mais um pódio. O outro japonês, aqui o turco Zengin, medalha de prata. O japonês Mitsui Ikeda conquistou a medalha de ouro. E o Vakhtang Balavadze, da União Soviética, o famoso CCCP,
com a medalha de bronze. Aqui o sueco o Viking Palm, que foi campeão em 1952, dando autógrafos. E aqui um golpe, né, na prova de um sul-africano enfrentando o sueco Lindblad. Outro momento aqui das competições de luta, o Boris Kulaev da União Soviética aplicando um golpe no norte-americano Blair. E a premiação da categoria meio pesada, o iraniano Golanreza Tahit conquistando a medalha de ouro, à frente do soviético Kulaev, prata, e o norte-americano Peter Blair, medalha de bronze. Aqui embaixo, Taistukan Gazniemi, da Finlândia, sofrendo um golpe aqui por cima do Hamit Kaplan, da Turquia. A Turquia conquistou a medalha de ouro nesses jogos com Mustafa Dagestanli e também com Hamit Kaplan. Aqui já se iniciam as disputas de ciclismo. Então, olha como foi a documentação das provas de luta. Eu gosto de enfatizar isso porque são disputas muito mal cobertas, né, dentro dos livros olímpicos. E pelo menos esse livro sueco dá uma lição aqui de cobertura nas provas de luta. Olha, 1 pódio, 2 pódios, 3, 4 campeões, 5 campeões 6 campeões, 7, 8, 9 campeões, 10, 11, 12. São vários campeões as provas de luta nesse livro sueco, no Olympiaboken. Então é digno de registro. Aqui já as competições de ciclismo, a prova de estrada. E embaixo, representantes da Suécia, dessa prova de estrada. A vitória ficou com o italiano Ercole Baldini, sagrou-se campeão na prova de estrada. E aqui as competições, as disputas em pista. Aqui o Ercole Baldini recebendo sua medalha de ouro na estrada, com o francês Jerry e o britânico Jackson. Prova de velocidade tandem, vencida pelos anfitriões australianos. E o Leandro Fagin, da Itália, vencedor da prova do quilômetro. O futebol, aqui um lance provavelmente de União Soviética e Alemanha, que tem em outros livros. Aqui outro lance, Indonésia e União Soviética. Depois os soviéticos venceram por 4-0. Realizaram 2 jogos, um ficou 0-0, outro 4-0. Aqui os soviéticos, né, o famoso CCCP, conquistando a medalha de ouro. Outro lance do torneio, os soviéticos aqui jogando contra a Bulgária. A União Soviética também passou pela Bulgária. E a final foi jogada contra a Iugoslávia. Os soviéticos bateram a Iugoslávia na final. E aqui embaixo, a Bulgária derrotou a Índia por 3-0, ficou com a medalha de bronze. Aqui já as competições de atletismo, a final dos 100 metros, a vitória do Bob Morrow, dos Estados Unidos, com Tony Baker na segunda posição, e fora da foto, Hector Hogan, da Austrália, conquistou medalha de bronze. Aqui a prova, a chegada dos 100 metros, o Murchison em 4º lugar, Bob Morrow campeão, Tony Baker 2º e Hector Hogan, medalhista de bronze. O pódio com Hogan e os norte-americanos, o Morrow e o Tony Baker. E aqui uma foto do alemão Germar Furterer, junto com o soviético Sherbakov e o Jesse Owens, destaque dos Jogos Olímpicos de 36, quando ele conquistou 4 medalhas de ouro nos Jogos de Hitler, de Adolf Hitler. Aqui o Ara Murchison numa competição, num treino.
A final dos 200 metros, vitória do Bob Morrow à frente do Andrew Stanfield dos Estados Unidos e medalha de bronze do Tony Baker, também dos Estados Unidos. Stanfield foi campeão nos Jogos de 1952 na prova de 200 metros. E aqui um treinamento, o Morrow com o Tony Baker, realizando um treinamento lá na Vila Olímpica. A prova de 400 metros, é interessante notar que a fotografia, né, essas duas fotografias dão uma noção do que foi essa prova. O soviético Ignatiev, Ardalion Ignatiev, estava na liderança e acabou sendo ultrapassado na final, né, na sequência da prova, pelo norte-americano Charles Jenkins, que obteve a medalha de ouro, o alemão Haas, Carl Friedrich Haas, medalha de prata, e o Ignatiev ainda conseguiu salvar a medalha de bronze, empatando com o Väinö Hellsten da Finlândia. E aqui o pódio, a medalha de ouro para o Jenkins, a prata para o Haas, e o bronze para o finlandês e para o soviético. Quando eu falo que esse livro aqui de 1956 é fantástico na sua documentação fotográfica, realmente ele é só uma comprovação. Em outros livros não havia essa revelação do Ignatiev liderando a prova na reta final dos 400 metros e sendo passado por 2 competidores e igualado por um terceiro. Às vezes uma fotografia diz muito mais, né, do que um texto. Aqui a final dos 800 metros, a vitória do norte-americano Thomas Courtney diante do Derek Johnson do Reino Unido e o Boysen da Noruega, pegou a medalha de bronze. Todos superaram o norte-americano Sowell, que havia se destacado nas eliminatórias. Aqui uma foto do Thomas Courtney com sua medalha. Aqui já a prova de 1.500 metros, os competidores se posicionando. Curioso notar que o campeão está aqui no final ainda, e depois ele conquista aqui a medalha de ouro. O Ronald Delaney da Irlanda conquista a medalha de ouro à frente do Hitzenheim da Alemanha e do John Land da Austrália. Uma chegada fantástica dessa prova, grande resultado do Ronald Delaney. Aqui a prova dos 5.000 metros, o soviético Vladimir Kutz, na liderança, conquistou a medalha de ouro nos 5.000 metros e também nos 10.000 metros. Nos 5.000 ficou à frente de 2 britânicos, o Ibbotson e o Gordon Parry, e nos 10.000 metros ficou à frente de um representante da Hungria e da Austrália, Lawrence. Aqui ainda o Vladimir Kutz na prova dos 10.000 metros. Aqui a prova de maratona, vencida pelo francês Alain Mimoun, seguido do Yugoslav Michalik e o Karvonen Karvonen da Finlândia, a largada da prova da maratona. O Emil Zatopek, da Tchecoslováquia, campeão em 1952, participou, mas acabou apenas na 6ª colocação. Como já repetido antes, o Mimoun finalmente conquistou sua medalha de ouro, depois de obter 3 medalhas de prata no confronto com o Zatopek nos Jogos de 48 e 1952. Aqui a final dos 110 metros com barreira, um domínio absoluto dos Estados Unidos, que a final parecia 2 corridas, o resto do mundo e os norte-americanos, 2 mundos à parte. Os norte-americanos obtiveram a medalha de ouro com Lee Kellyon, a medalha de prata com Jack Davis e o bronze com o Joy Shankel. Aqui os norte-americanos já tomando a ponta da prova. Nos 400 com barreira também, a vitória dos norte-americanos, o Glenn Davis obteve a medalha de ouro, à frente do Silas Southern e do Joshua Kubriat. Aqui na última barreira, um representante da
O Potguer da África do Sul estava na terceira colocação, né? Aqui, ó, como dá para perceber, ele estava na terceira colocação, acabou caindo na barreira, derrubou a barreira e acabou ultrapassado pelo Kubriat. Aliás, Kubriat não, é o Kubriat? Acho que é o Josh Kubriat mesmo, que é o Glenn Davis, Silas Southern e Kubriat. Dos Estados Unidos, assim como nos 110 metros com barreiras, conquistaram as 3 medalhas, ouro, prata e bronze. Os 3.000 metros com obstáculos, a vitória do britânico Chris Brasher, que foi desclassificado, mas depois teve a vitória confirmada. E aqui o pódio, o Brasher, o Larsen da Noruega e o Rochnoi da Hungria, aqui recebendo suas medalhas. O revezamento 4 por 100 metros, a vitória que o Bob Morrow dos Estados Unidos garantindo a medalha de ouro à frente do soviético, talvez o Barteniev, e aqui um alemão, a Alemanha unificada, garantiu a medalha de bronze. O revezamento, aqui essa passagem também é do 4 por 100 metros, né, que os soviéticos garantiram a medalha de prata. E aqui as passagens das provas, da prova do revezamento 4 por 400. A grande vantagem dos Estados Unidos aqui, a primeira passagem, a segunda já estava bem à frente. Na terceira, então, os norte-americanos garantiram com facilidade a medalha de ouro. Aqui o Thomas Courtney, campeão dos 800 metros, garantindo a vitória aqui também nessa prova. Hoje em dia é praticamente difícil ter um nível desse, né, de título olímpico, um atleta de 800 metros fechando o revezamento 4 por 400. A prova do salto em altura, o norte-americano Charles Dumas garantiu a medalha de ouro, e aqui o sueco Peterson, que ficou na quarta colocação. A Suécia tinha até chance de medalha, mas não conseguiu chegar ao pódio. Aqui, competidoras da Holanda. E aqui o pódio da prova do salto em distância, que teve o Orma Valkama da Finlândia com bronze, e o John Bennett dos Estados Unidos prata, e a medalha de ouro para o Gregory Bell dos Estados Unidos. E aqui embaixo o Jorma Valkama da Finlândia conquistando sua medalha de bronze no seu salto. No salto triplo, o grande campeão do Brasil aqui, o Ademar Ferreira da Silva, talvez o maior atleta olímpico da história do Brasil, talvez o mais reconhecido mundialmente, conquistou a medalha de ouro no salto triplo. O bicampeonato, havia sido campeão também em 1952, e aqui ele ladeado pelos medalhistas Witold Kreyer, da União Soviética, medalha de bronze, e Vilhjálmur Einarsson, da Islândia, medalhista de prata. Aqui um competidor realizando o salto com vara, o Robert Richards, que foi campeão no salto com vara, e aqui com um representante da Suécia. Aqui o grego Roubanes, que conquistou a medalha de bronze no salto com vara. No arremesso de peso, a vitória do norte-americano Perry O'Brien, que inventou o estilo O'Brien de arremessar o peso saindo de costas, né, pro setor. Aliás, o Perry O'Brien foi campeão também nos Jogos de 1952 e obteve medalha nos Jogos de 1960. Grande competidor dos Estados Unidos, Perry O'Brien. Aqui o representante da Suécia executando o arremesso de peso, e aqui o campeão do disco, norte-americano, novinho, Alfred Orter, conquistando a primeira das suas 4 medalhas de ouro olímpicas. Posteriormente foi campeão em 1960, 64 e 68 e obteve sua melhor marca aos 44 anos de idade em 1980, com um lançamento de 69 metros e 44 centímetros. Aqui o italiano Adolfo Consolini, o campeão dos Jogos Olímpicos de 1948 no disco. Nessa foto, um
um representante africano. E aqui o do dardo, o Egil Danielsen, da Noruega, que quebrou o recorde mundial e conquistou a medalha de ouro no dardo com um lançamento de quase 6 metros à frente do segundo colocado. Atletas da Suécia, que num momento de descontração, a premiação da prova do martelo, medalha de ouro para Harold Connolly dos Estados Unidos, prata Mikhail Krovonosov da União Soviética e bronze Anatoly Samotsvetov, também da União Soviética. E aqui o lançamento executado pelo Harold Connolly. Um treinamento do decathlon, aqui nas barreiras, olha a altura da barreira. O Rafer Johnson, que obteve a medalha de prata e foi campeão nos Jogos Olímpicos de 1960, e aqui o Milton Campbell, que foi o campeão do decathlon nesses Jogos Olímpicos de 1956. Mais atletismo aqui, o Milton Campbell, campeão no decathlon, e aqui ele recebendo aqui um autógrafo de uma ginasta do Canadá. Aqui a prova aqui a Beth Cuthbert, que venceu as provas de 100, 200 e revezamento 4 por 100 metros. Grande destaque do atletismo feminino nesses Jogos de Melbourne. Aqui mais uma chegada, aqui a chegada da prova de 100 metros. Medalha de ouro para Beth Cuthbert da Austrália, prata Christy Stubnick da Alemanha e bronze Marlene Mathews, também da Austrália. Aqui o pódio da prova dos 80 metros com barreira, a vitória da Shirley Strickland Hunt, com a alemã Köhler com a medalha de prata e a australiana Trauer com a medalha de bronze. Aqui a chegada da prova, a soviética perdendo a medalha de bronze no final. Strickland Hunt, Trauer e Köhler. O revezamento 4 por 100, a vitória da Austrália com a Beth Cuthbert, seguida pelo Reino Unido, e a medalha de bronze com os Estados Unidos, que tinham na sua equipe a Wilma Rudolph, que nos Jogos Olímpicos seguintes, em 1960, conquistou 3 medalhas de ouro. Prova do salto em altura, essa representante Gunhild Larkin da Suécia, era elegante, pousava para fotos e tudo mais, né? O livro é sueco, né? Tem que haver uma atenção maior a essa atleta. Que o salto em altura, Mildred McDaniel, conquistando a medalha de ouro, e o pódio, a Thelma Hopkins do Reino Unido e a Psarieva da União Soviética com a medalha de prata, empataram na segunda colocação. Aqui o salto em distância, Elżbieta Kresinska da Polônia obtendo a medalha de ouro, e aqui a premiação. A Kresinska e a Dvalishvili da União Soviética, Willie White, Estados Unidos, Dvalishvili da União Soviética e Elżbieta Kresinska. Prata para a americana e bronze para a soviética. O arremesso de peso, vitória da soviética, Tamara Tchikevich, conquistou a medalha de ouro, derrotou a campeã de 1952, Galina Zibina, por apenas 6 centímetros. Aqui um lançamento do dardo uma representante da Suécia, Ingrid Almqvist, e uma prova na verdade vencida, né, pela soviética Inessa Jaunzem. Aqui a campeã do lançamento de disco, a Olga Fikotova da Tchecoslováquia. Aqui o lançamento esse lançamento aqui da Olga Fikotova também. O pódio do arremesso de peso, vou até trazer um pouco mais para perto. O pódio do arremesso de peso, Marianne Werner da Alemanha, Tchikevich da União Soviética e Zibina, também da União Soviética, ouro, prata e bronze. A premiação do lançamento de disco, Begliakova da União Soviética, prata, Fikotova, Tchecoslováquia, ouro, e Ponomariova da União Soviética, bronze. E aqui a premiação do dardo, ouro para Inessa Jaunzem da União Soviética, prata Marlene Arens do Chile e bronze para Koniaeva da União Soviética, Nadezhda Koniaeva. Aqui as competições de atletismo. Olha, todos os pódios das 3 provas numa única página. Um livro fantástico, esse livro da Suécia.
Vou encerrando aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos de Tóquio, e do canal Sovurs, o canal do YouTube Sovurs. Agora vamos para a terceira filmagem, o terceiro vídeo, o quarto vídeo sobre esse livro Olympia Book. Obrigado, espero que tenham gostado.